Mas no teu ponto de vista, o que é que tu achas de ser influenciadora? O que é que tu achas? O que é uma influenciadora? Uma influenciadora é uma pessoa que se dedica a criar um conteúdo a nível digital e que, em função do conteúdo que produz, se torna uma pessoa relevante para o seu público, se torna uma formadora de opinião e acaba, consequentemente, influenciando pensamentos, atitudes e até no poder de compra deste mesmo público. Eu já trabalhei na internet em vários nichos, não comecei com cuidados do lar, devo confessar. Já trabalhei com cuidados capilares, já trabalhei também com moda. Os conteúdos foram muito cíclicos em função das fases que eu fui vivendo. Hoje vamos falar sobre um episódio bastante interessante. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se tu gostas dos nossos conteúdos, faça alguma questão que é importante, deixa o teu like, comenta bastante se tu gostas dos nossos episódios. E se tu gostas desse episódio em particular, faça a mesma coisa. Olha que quase 50% ou 70% das pessoas que acompanham os nossos vídeos não são seguidores do nosso canal. Então faz o gesto simples de seguir o nosso canal para que nós possamos crescer mais ao longo do tempo e faça a sua doação se tu queres contribuir com algum crescimento nosso. Apesar de que parece que tu estás cansada e tudo mais, não? Eu sou mãe, sou dona de casa, sou mil e uma coisas. Então o semblante de cansada é quase que normal. Mas eu acho que qualquer pessoa que é influenciadora tem uma energia a mais. Eu tenho essa energia, só que a transmissão dessa energia varia de dia para dia. Uau! Quais são os dias em que a tua energia mais está lá aos picos? Nos dias em que antecipadamente consigo organizar a minha rotina e que não tenho compromissos extras. Uau! Mas os compromissos extras fazem parte. Tu vais ter que moldar sempre a tua agenda para incluir novas coisas que podem surgir ao longo do dia. Fazem parte, mas quando não planeados, não são devidamente encaixados na minha rotina, acabam por me sobrecarregar. Daí ter esse semblante de cansada, porque realmente fico cansada. Não consegues trabalhar sob pressão? Consigo, mas o facto de conseguir trabalhar sob pressão não quer dizer que eu não fico cansada. O que é que nos motiva a abordarmos um tema como este, né? Como é ser uma influenciadora digital na área de cuidados do lar? Uau! É algo que, de certa forma, vi que é diferente, porque das demasiadas criadoras de conteúdo angolanas que eu vejo, nunca havia um conteúdo parecido. Por isso é que os teus conteúdos, de certa forma, me surpreenderam. Uau! Significa dizer que cada pessoa tem buscado o seu nicho, escolher aquilo que deve fazer em função de passar ao seu público. Exato. O mais importante é que façamos aquilo que realmente gostamos e aquilo que temos propriedade para transmitir aos outros, para conseguirmos então influenciar as pessoas de forma positiva. Boa. Mas no teu ponto de vista, o que é que tu achas de ser influenciadora? O que é que tu achas? O que é uma influenciadora? Uma influenciadora é uma pessoa que se dedica a criar um conteúdo a nível digital e que, em função do conteúdo que produz, se torna uma pessoa relevante para o seu público, se torna uma formadora de opinião e acaba, consequentemente, influenciando pensamentos, atitudes e até no poder de compra deste mesmo público. Mas o que é que te influenciou tu a seres uma influenciadora ainda mais no teu nicho? Eu decidi ser uma influenciadora de cuidados do lar, do nicho de cuidados do lar, porque de uns tempos para cá, infelizmente, a juventude angolana, a ala feminina da juventude angolana, tem perdido, eu sinto que tem perdido o gosto pelo cuidado de casa, da família, visto que estamos na era do empoderamento, que podemos fazer tudo que os homens fazem e vice-versa. Então, acabamos por nos dedicar mais a trabalhos externos do que trabalhos internos que dizem respeito ao cuidado da nossa família e do nosso lar. Então, como eu senti que estava-se a perder isso e é algo que eu gosto muito de fazer e cresci num lar em que essa atividade me foi ensinada com muito zelo, com muito amor e eu aprendi que
o cuidado com os nossos é uma coisa prazerosa, não precisa necessariamente ser encarada como uma coisa exaustiva, uma coisa desnecessária e uma coisa que até certo ponto nos tira o valor como mulher. Decidi fazer com que outras mulheres se sintam da mesma forma que eu me sinto e voltar a despertar nas mulheres o desejo de cuidar do lar. Uau, é bastante interessante, mas como é que foi o começo da tua jornada nas redes sociais? A minha rotina como mãe, dona de casa e profissional é algo que eu sempre gostei de partilhar. Eu trabalho com comunicação há 10 anos, com jornalismo online especificamente há 10 anos. E como felizmente sempre fui uma pessoa muito organizada, muito regrada, tenho a minha vida, a minha rotina antecipadamente planeada para conseguir ter a maior produtividade possível. Então, sempre partilhei aquilo que faço no dia a dia com os meus amigos. A posterior foram surgindo algumas questões. Eu já trabalhei na internet em vários nichos, não comecei com cuidados do lar, devo confessar. Já trabalhei com cuidados capilares, já trabalhei também com moda. Os conteúdos foram muito cíclicos em função das fases que eu fui vivendo. Até chegar à fase de criação de conteúdos voltado para o nicho de cuidados do lar, que confesso que é a fase com a qual eu mais me identifico e que são os conteúdos que eu crio com mais naturalidade possível, que eu tenho mesmo muito desejo, muito prazer em criar e partilhar com o meu público. Então, foi algo espontâneo, não foi algo programado. Hoje, a partir de hoje, vou começar a criar conteúdos voltados para o lar, ou voltados para a moda, ou para cabelo, conforme aconteceu. Era o partilhar daquilo que eu gosto de fazer no dia a dia e não sabia exatamente o que era uma profissão, e até descobrir, pronto, foram surgindo questões, como é que faz aquilo, o que é que sugeres para isso, o que é que sugeres para aquilo. Eu fazia a partilha daquilo que era a minha rotina, as pessoas questionavam, eu respondia, ensinava como aplicar de forma a que conciliasse com a realidade da pessoa em questão, e fui fazendo até descobrir que afinal era uma profissão, até saber que tinha um nome e perceber como é que funcionava, de que forma é que eu podia impactar a vida das pessoas com aquilo que eu partilhava e, acima de tudo, que eu precisava ter responsabilidade com o poder de relevância que eu descobri que estava a ter com a minha comunidade. Mas alguma vez já tiveste a pretensão de desistir de fazer conteúdos? Porque quando nós criamos um determinado conteúdo, o que nos vem na mente é que esse conteúdo deve ser visto para milhares de pessoas. Quando sentimos que ele é visto para poucas pessoas, dá aquela ansiedade de que o teu conteúdo não está a ser passado devidamente. Então tu começas a ter o pensamento como se estivesse a perder tempo ali e deverias procurar uma outra coisa por fazer. Certamente que nós só conseguimos fazer bem as coisas que fazemos quando nos sentimos motivadas. Porém, quando fazemos aquilo que realmente gostamos, aquilo que é natural, que é do nosso dia a dia, nós não fazemos à espera de uma retribuição ou de uma aprovação ou de agradar terceiros. Eu faço o que faço primeiramente porque eu gosto de fazer. É mesmo a minha rotina. Com câmeras ou sem câmeras para gravar, é o que eu faço todos os dias. Cuidar dos meus filhos, cuidar do meu marido, cuidar da minha casa, cuidar da minha família. Então não tem como eu pensar em desistir só porque um vídeo deveria ter 10 mil visualizações e só tem 1000 ou só tem 500 visualizações. As visualizações, as partilhas, os comentários são consequência daquilo que é o valor do meu conteúdo, não exatamente daquilo que são as minhas expectativas e daquilo que me motiva a partilhar os meus conteúdos. Uau! É a primeira pessoa que me dá uma resposta assim. Eu acho que uma resposta adequada, porque a maior parte ia dizer que eu continuo a fazer porque esperava que poderia ganhar mais valores com isso. Porque a consistência de alguém não está diretamente ligada àquilo que ele gosta, mas sim àquilo que a pessoa pode ganhar ao longo do tempo se ganhar notoriedade no mercado. Mas o que é que tu pensas para criar os teus conteúdos? Sim, o que é que te dá na mente para tu começares a criar os teus vídeos? Eu crio os meus vídeos baseando-me naquilo que eu sinto que é a satisfação da minha família.
É o que eu falei no início. Eu quero que outras famílias sintam e vivam a alegria que eu e a minha família vivemos por cuidarmos um dos outros, por termos o prazer de limpar a casa, de fazer uma refeição, de jantar todos à mesa no mesmo horário, de conversar e trocar impressões. Eu quero poder contribuir para que outras famílias tenham o valor que os nossos pais, os nossos avós tiveram, que deem o devido valor à família que os nossos pais e os nossos avós davam. Quero poder fazer com que muitas outras pessoas sintam que em casa é o melhor lugar para se estar com os nossos. Por isso é que eu me sinto diariamente motivada a partilhar aquilo que é a minha rotina, porque a minha rotina é o que faz a minha família feliz, é o que me faz feliz. Então quero poder perceber que outras donas de casa também são muito felizes porque estão em casa a cozinhar, porque estão em casa a arrumar, estão em casa a cuidar dos filhos e a gerir os seus lares. Mas como é que tu lidas com a capacidade que tu tens de inovar sobre os conteúdos que tu produzes? Creio eu que consigo inovar porque constantemente eu estudo e procuro saber aquilo que é o feedback, não só do meu público, mas acima de qualquer coisa da minha família. Nem sempre conseguimos ter os melhores resultados, nem sempre estamos nos nossos melhores dias. Então, às vezes um bolo sai mal, às vezes uma mesa posta não fica tão bonita. E é sempre procurar saber o que acharam, a comida estava boa hoje, o sol estava bom, a casa está organizada conforme vocês querem, vocês se sentem bem aqui em casa ou sentem que hoje se calhar podiam estar fora de casa. Então é procurar ouvir aquilo que são as expectativas e as experiências que as pessoas que vivem comigo, que são a minha família, têm no dia a dia para que eu consiga fazer mais e melhor. Eu acho que as pessoas hoje, eu vejo muitos casais hoje a criarem conteúdos, né, de rotina. Simplesmente, em alguns momentos, algum faz uma pegadinha e começam a postar aquele vídeo e tiram bons momentos para postarem. Mas eu agora penso que daria na curiosidade de nós vermos também momentos ruins, momentos em que o casal está brigado. Imagina que tu poderás ter ideia de instalar câmeras por toda a casa, começar a filmar a rotina que vocês têm durante a casa e tudo mais. Depois podem fazer cortes daqueles vídeos e postarem para mostrar às pessoas que não só momentos bons, mas sim também são momentos ruins que a gente passa. Mas o que muitas influenciadoras acabam passando só são aquelas partes positivas. Assim, o mundo já anda muito negativo. Eu não quero ter que ir para a internet e abrir a página de alguém e ter que ver uma coisa que vai me fazer lembrar das minhas dores. Eu vou para a internet para ter um alívio, para ter uma coisa que me conforta. Felizmente, e digo isso com muito orgulho, eu sou uma influenciadora muito real. O que eu posto, não posto tudo o que acontece na minha vida, claro, porque há aspectos que eu prefiro guardar para mim e para aqueles que de facto são as pessoas que gostam de mim. Mas tudo o que eu partilho é de facto o que eu vivo. Apesar disso, eu não sinto a necessidade de partilhar as fases menos boas que eu passo, porque o dia a dia já não tem sido muito leve para a maioria das pessoas. Nós já lidamos com coisas muito tristes, muito dolorosas. Eu não quero ter que contribuir para um Instagram ou um Facebook que só fala de mortes, de brigas, de desavenças, de discussões. Eu quero ser a parte boa do Instagram, a parte boa do TikTok, a parte boa de qualquer outra plataforma. E só por isso eu faço questão de não partilhar as coisas menos boas que eu vivo a nível familiar e a nível pessoal mesmo. Mas como é que é a tua relação com os teus seguidores? Tu, para além de postares, também fazes lives? Eu dificilmente faço lives porque, pronto, eu tenho uma rotina um bocado volátil por causa de outros trabalhos que eu faço. Eu dou consultorias, eu trabalho com jornalismo online, que é uma profissão muito ciumenta. Eu tenho hora de entrar, mas não tenho hora de sair. Então, acabo, às vezes, não tendo muito tempo para fazer lives. Mas não há nada que eu pudesse interagir com os meus seguidores numa live que eu não interaja nos comentários, que eu não interaja na DM, porque eu estou constantemente a responder. Não tem nenhum seguidor meu que pode chegar agora e dizer que ficou um dia
sem obter uma resposta minha, enviou uma mensagem para mim e ficou um dia sem obter uma resposta minha. Todos os santos dias eu faço questão de responder todos os comentários e todas as mensagens. Para além das mensagens positivas, o que mais existe nas redes sociais são algumas pessoas que vêm desencorajar o trabalho que você faz. E algumas pessoas, de certa forma, têm o seu ponto de vista e vão ofendendo. Como é que tu lidas com isto? Hoje, de forma mais tranquila e de forma mais profissional. Nem sempre foi assim, nem me orgulho disso, mas assim, Tu já tiveste um bate-boca nas redes sociais? Bate-boca como tal, não. Mas também já respondi algumas coisas, alguns ataques de uma forma que hoje eu considero que não foi a mais adequada. Já respondi ao pé da letra, como se diz, né? Bateu, levou. Mas hoje eu percebi que às vezes nós fazemos uma confusão entre chamada de atenção, reparo e ataque. Nem tudo é ataque, nem tudo é inveja, nem tudo é feito com o intuito de nos desestabilizar. Às vezes as pessoas têm boas intenções, só não comunicam de forma clara e só não usam as melhores palavras e os melhores adjetivos para exteriorizar aquilo que é de facto a sua intenção. Então, hoje eu lido com críticas, com chamadas de atenção de forma muito pacífica e muito profissional. Eu ouço, eu leio, analiso. Se eu sentir que vai contribuir positivamente para aquilo que é o meu trabalho, eu acato e tento melhorar. Se eu sentir que não contribui para nada, simplesmente descarto. Antigamente eu era mais esponja, absorvia muito daquilo que era de negativo que as pessoas diziam ou faziam na minha página. Hoje eu sou filtro. Eu ouço, eu leio, porque diz-se que quando nos propusemos a ter uma vida exposta, devemos esperar de tudo. As pessoas têm que ser respeitosas para fazer comentários, críticas e tudo mais, mas infelizmente não é assim. Diz-se que a internet é terra de ninguém, então as pessoas não medem muito quando vão abordar, principalmente influenciadores digitais. Mas eu sou a diferença. Conforme eu já falei, eu quero ser a parte boa, a parte leve. Então, eu ouço, eu leio. Se eu sentir que vai realmente ter algum impacto positivo, eu reparo o que a pessoa fez, analiso e vejo onde eu posso ajustar, onde eu posso melhorar. Se eu sentir que não, agradeço e passo adiante, continuo a minha vida. Quais são as dúvidas mais comuns que seus seguidores te perguntam diariamente? Como elaborar um menu de refeições mensal, como elaborar uma lista de compras e, de uma forma geral, como fazer com que, em função do orçamento individual que as pessoas têm, gerir bem a casa, conseguir ter o mínimo possível, né? Conseguir ter uma qualidade de vida, se assim posso considerar. Mas agora, a questão de compras depende muito do ponto de vista de cada um. Será que o método que tu tens passado tem sido funcional para todos aqueles que acompanham os teus conteúdos? Felizmente sim, porque eu não ensino nenhuma fórmula mágica. Eu apenas ensino estratégias que podem ser aplicadas em qualquer realidade familiar e que claramente surtem efeitos positivos, porque a retroação que eu recebo das pessoas que aplicam essas estratégias é incrível. Para ter uma noção, eu já fui colocada como alguém que conseguiu salvar 2 casamentos. Sim, porque por muito que não se fale sobre isso, a parte de gestão financeira no casamento pode ser muito danosa. Às vezes, pessoas se separam porque as mulheres não conseguem gerir muito bem os orçamentos de compras. E eu já lidei com 2 donas de casa que estavam justamente nessa posição. Mas por que acabar com o casamento se podem aumentar a questão da renda? Nem sempre é possível aumentar a questão da renda. A realidade financeira da maioria das famílias angolanas, quase ninguém que lida com problemas financeiros a nível de gestão de orçamento de compras tem um empreendimento. Geralmente as pessoas... A maior parte das pessoas trabalham, não? Sim, mas ou as pessoas trabalham, mas... simplesmente do parceiro, ou o parceiro depende da parceira? Não, e dificilmente até as pessoas que me abordam são pessoas que só dos 2 é que trabalha. Geralmente são mesmo as 2 pessoas que trabalham.
Porque o gerir bem não é sobre o quanto nós temos, é sobre o que nós fazemos com o que nós temos. Então, por mais que tu hoje tens 100, amanhã sobes para 200 e depois para 300, por mais que tu aumentes o valor destinado para fazer as compras ou o valor destinado ao orçamento familiar, se tu não souberes fazer uma gestão eficaz, de nada serve. Não é sobre ganhar 1000 ou milhões. É sobre saber administrar aquilo que tu realmente tens. Essa questão da administração, tu sentes que quem falha mais é as meninas ou os rapazes? Isso é muito relativo. É muito relativo porque às vezes só funciona se o casal estiver sincronizado. Se os dois estiverem na mesma frequência. Vezes há em que a mulher tem uma boa visão e tem boas estratégias, mas não consegue implementar porque não tem um parceiro que compreende aquilo que ela sabe e quer fazer. Vezes há em que é o inverso. Então, acaba por ser muito relativo. Eu não posso dizer que a culpa é maioritariamente das mulheres ou maioritariamente dos rapazes. Acaba por ser realmente muito relativo. Mas hoje, no mundo dos influenciadores, a dinâmica tem alterado. Hoje imagino que tu já tens dado palestras para o teu público, já tens organizado mais atividades para interagir com aquelas pessoas que gostam de ouvir aquilo que tu fazes. Palestras, especificamente, não. Eu tenho consultoria, eu dou consultorias para pessoas que estejam interessadas em girar a chave, em ser a sua melhor versão de dona de casa, de dono de casa, a sua melhor versão de pai, de mãe, de irmãos. As pessoas que queiram fazer uma melhor gestão dos seus lares. As consultorias são personalizadas de acordo com a necessidade de cada pessoa e existem vários pacotes. Existem dezenas de dicas que eu dou diariamente a custo zero na minha página e faço com muito prazer, com muito gosto. E existem informações personalizadas, privilegiadas que eu dou a essas pessoas que querem fazer mais e melhor. Eu acho que tu podias usar um método em que poderias angariar mais pessoas. Poderias pegar todas as tuas estratégias, digitalizavas em um módulo e pegavas, hoje em dia já tem plataformas angolanas. Eu tenho infoprodutos, vendo infoprodutos, mas concernente à consultoria, eu acho que para aquilo que é o meu real objetivo, que é mesmo transformar a vida dessas pessoas... A pessoa pode ler o livro. Sim, mas ler o livro é uma coisa e ter esse contato visual, auditivo com a pessoa é outra coisa. O que eu busco diariamente é que as pessoas se sintam ouvidas, acolhidas e que sintam que não estão sozinhas no caminho. Eu hoje sei o que sei porque passei pelo que essas pessoas passaram e estudei e descobri o caminho. E continuo a descobrir diariamente. Porque nem sempre, em função das fases da vida que nós vamos passando, nem sempre as estratégias que usamos hoje vão ser eficazes para o que vamos viver amanhã. Mas eu faço questão mesmo de que seja algo mais humano. Não só mais um livro, não só mais um documento digital, porque já temos muitos por aí. Eu gosto mesmo de ter esse contacto com as donas de casa, de poder ouvi-las e perceber qual é o real problema que elas têm, porque às vezes nós achamos que temos um problema que no final do dia não temos e precisamos de uma opinião de alguém de fora para conseguirmos identificar onde estamos a falhar e onde estamos a acertar. Então faço mesmo muita questão de continuar a fazer as consultorias do mesmo jeito que eu tenho feito. Quantas marcas que já existem? Já houve marcas que entraram em contato contigo para fazer parcerias? Felizmente sim. Tenho tido parcerias com algumas marcas há 2 anos já. Existem, se tu falas de lar, existem marcas que são específicas para o lar, por exemplo, aquelas marcas de alimentação, por exemplo, tem óleo, colocam uma mulher ao rótulo. Deveria ser bem utilizado uma parceria como esta. Hoje em dia, muitas influenciadoras estão a ser bem remuneradas. Certo. Mas tu tens alguma influenciadora assim que te incentivou a entrar por este mercado e tu sabes, uau, fazer o que esta faz, mas da minha melhor forma? Sim. Eu me senti muito motivada em começar a partilhar a minha rotina enquanto dona de casa e mulher multifacetada em função do conteúdo da Luísa Pina.
em função da forma como eu sentia que ela cuidava da família dela. Eu me identificava porque era basicamente a mesma forma que eu cuido da minha família, com zelo, com amor, com prazer. Então, se ela me influenciou, eu sentia que eu conseguiria também influenciar outras pessoas. Claro. Então, foi por isso que eu decidi. Hoje já consegues viver disto? Se tu tivesses que viver somente de ser influenciador? Ainda não, infelizmente ainda não, porque o mercado de marketing de influência em Angola ainda é um embrião. Ainda é algo que tanto da parte dos influenciadores quanto da parte das marcas, ainda existe muita gente que não sabe exatamente o que é, como funciona. E em função disso, ainda não é, assim de uma forma geral, algo que seja muito rentável e que seja muito valorizado. Infelizmente, mas infelizmente mesmo, as marcas ainda não respeitam os orçamentos que os influenciadores apresentam para aquilo que são as campanhas que propõem. Pedem muitos descontos e, infelizmente, também ainda fazem as escolhas baseadas... Mas eu até acabo entendendo um pouquinho. Não sei se estou partilhando da mesma ideia, mas existem influenciadores que têm somente números, Exato. Eles não têm retenção. Exato. Mas, às vezes, não há conversão para as marcas porque usam critérios questionáveis para a seleção de influenciadores para determinadas campanhas. Exato. Imagine, eu sou uma influenciadora que fala, por exemplo, de maquilhagem. Se eu sou uma influenciadora de 18, 20 anos, vivo em casa dos meus pais e falo de maquilhagem, que conversão é que eu traria para uma marca que quer fazer uma campanha de produtos de cesta básica? Eu posso ter 1 milhão de seguidores, mas imagina que eu tenho, por exemplo, um público infanto-juvenil e um público que se interessa por maquilhagem. Como é que eu vou influenciar alguém a comprar produtos da cesta básica se o público que eu tenho tem mais ou menos o mesmo estilo de vida que eu? Também vive em casa dos pais, se calhar não tem um poder de compra muito alto, não faz compras, não cozinha, não arruma a casa. Eu posso ter muito alcance, mas ainda assim não conseguir converter o meu público em clientes desta marca. Porque a maior parte das pessoas que gerem a questão do marketing destas empresas focam-se mais nos números. Exato. Tu tens Exato. muitos números, então és ideal para nós. Agora, eles não pensam na possibilidade de que estes números poderão não gerar receitas. Tu pagas mensalmente, fazes um contrato de 6 ou 1 ano com aquele influenciador vai fazer a questão de fazer publicidade e tudo mais, mas o seu público acaba não se identificando com aquele conteúdo da Exato. publicidade e acaba não aderindo. Exato. E a empresa no qual foi pagando acaba perdendo dinheiro, porque nós às vezes confundimos ter seguidores que vai na tua página, segue, mas não compra. Até o comprar até demais, ele nem não se identifica com o conteúdo, sim. Uau! Sim. Ele só viu, se calhar seguiu sem querer. Ou então seguiu porque a influenciadora disse, né? Olha, agora eu sou parceira da marca X, vão lá e sigam a página. Vai seguir hoje, vai ficar 1 semana, 2 semanas, 1 mês, vai perceber que aquilo não é o tipo de conteúdo que gosta de consumir e vai deixar de seguir. E muitas empresas, a longo prazo, se continuarem a fazer isso, vão quebrar. Vão continuar a achar que todo e qualquer influenciador não traz conversão, porque a conversa que se ouve é essa, né? Que investir em influenciadores não dá em nada, é só perda de dinheiro, porque os influenciadores, é só número, é só banga, é só isso, é só aquilo, ficam com os produtos, consomem, tu pagas e no final não tem nenhuma retroação. Mas que influenciadores é que tu selecionaste? Mas isso também não é por causa do simples facto de que na realidade temos poucos influenciadores do verdadeiro sentido. Nós temos alguns criadores de conteúdo que apenas criam conteúdo e viralizaram, mas não têm auxílio. Sim, mas é assim, quando tu vais traçar uma estratégia para a tua marca, para o teu produto, tu tens de saber exatamente qual é o objetivo, né? Tu tens de saber que tu precisas de parceiros estratégicos, tu precisas de influenciadores que tenham os mesmos valores que a tua marca, que a tua empresa, que comuniquem da mesma forma que tu comunicas e que, acima de qualquer coisa, tenham o mesmo público que o teu. Existem critérios muito específicos, claro, para se transformar a audiência em conversão.
que no final o que as marcas querem. É mais fácil uma marca de produtos alimentares investir em influenciadoras de cuidados do lar que diariamente falam de comida, de cuidados de casa, de ambientadores, de detergentes e etc., do que investir em alguém, por exemplo, que fala de dança, que fala de música. Pode haver alguma conversão, mas não vai ser a mesma coisa que se investir em alguém que tem exatamente o mesmo público-alvo. Então, as pessoas que estão à frente dessas áreas de marketing e não só, têm que começar a ver até que ponto as pessoas que decidem selecionar para fazer as campanhas ou para se transformarem em parceiros vão realmente trazer resultados, estão realmente alinhadas àquilo que são os objetivos da marca. Porque é mais fácil contratar alguém que tem 8 mil seguidores e que tenha o mesmo público-alvo que o teu, que vai conseguir converter 100 mil pessoas a clientes, do que contratar alguém que tem 100 mil seguidores, que tem um público que não é o teu público e que fala de alguma coisa que não tem nada a ver com o teu produto e que vai conseguir, se calhar, converter 2, 3, 4 pessoas. Então, tem que haver um estudo de campo, tem que haver estratégias que realmente estejam de acordo com aquilo que é o objetivo da marca. Alguma vez já tiveste algum conflito com uma marca específica? Felizmente não. Felizmente não, porque hoje já há algum tempo, na verdade, que eu sou agenciada e dificilmente tenho contato direto com as marcas. Geralmente é a agência da qual eu faço parte que negocia com as marcas, mas mesmo quando era eu a negociar com as marcas, não tenho nenhum conflito, nunca tive nenhum conflito, porque eu recebo as propostas ou envio as propostas e só aceito trabalhar com marcas com as quais eu me identifico e que eu sei que os produtos ou serviços são do interesse do meu público. Claro, é o mais sensato a ser feito. Mas qual é o maior aprendizado que teve nesse caminho? O maior aprendizado que eu tive durante todo o percurso até aqui é que o maior valor não é exatamente aquilo que nós mostramos, mas aquilo que nós conseguimos fazer as pessoas... Mais 10 minutos. Aquilo que nós conseguimos fazer as pessoas pensar, a forma como nós conseguimos fazer as pessoas agirem. Esse trabalho exige muita responsabilidade e nós somos encarados como formadores de opinião. Nós temos um poder, quando temos um conteúdo com um alcance bom, temos o poder de transformar negativa ou positivamente a vida das pessoas. Então, não é só sobre dinheiro, nunca pode ser só sobre dinheiro, mas sobre o quão positiva é a transformação que nós conseguimos gerar no nosso público. Já alguma vez passaste por alguma questão de preconceito? Não. Nem com seguidores, nem nada? Não. Família? Não. Os seguidores normalmente comentam, vai fazer outra coisa... Vai cuidar do teu marido? Não, felizmente não. A minha comunidade é uma comunidade muito educada. As pessoas tu estás com quantos seguidores? 7 mil, não? Não, eu tenho agora no Instagram 34.500 seguidores e no TikTok quase 17 mil. Já deverias ter umas boas mensagens ali. Não, por quê? No Facebook? Porque não. No Facebook parece que... Não, eu não trabalho com Facebook, eu trabalho com TikTok e Instagram. No TikTok, preconceito como tal, não. As pessoas expõem as suas ideias, as suas opiniões, às vezes de forma inapropriada. Mas preconceito, não, nunca sofri nenhum preconceito, felizmente. Mas agora, como é que você enxerga o futuro do seu trabalho como influenciadora? Penso que se conseguirmos estudar melhor o tipo de profissão que nós temos, digo isso para os influenciadores, e até que ponto nós conseguimos ser relevantes para o nosso público e para as marcas, daqui a 2, 3, no máximo 5 anos, vamos efetivamente viver disso. Mas, para isso, é necessário também que cada vez mais a população tenha acesso à internet. Claro. Porque não basta só nós termos conteúdo de qualidade, precisa ter pessoa para consumir o nosso conteúdo. Então, se a tecnologia... E é necessário também que os materiais eletrônicos estejam a um preço razoável. Exato. Se a economia melhorar, a tecnologia continuar a avançar e a população
tiver cada vez mais acesso à internet, daqui a 2, 3 anos conseguiremos efetivamente, quase todos, se não todos que trabalham com marketing de influência, criação de conteúdos, conseguiremos viver só disso. Claro. Qual é o maior sonho que você já conquistou sendo uma criadora de conteúdo? Sentir que transformei a vida das pessoas que me seguem mesmo. Mais do que ganhar dinheiros, mais do que fazer parcerias, é mesmo saber que alguém deixou de se separar porque eu consegui ensinar a essa pessoa estratégias de gerir melhor o seu lar e funcionou, e a pessoa conseguiu girar a chave e deixou de ter os problemas que tinha. É isso que me dá orgulho, é isso que me dá prazer. Dinheiro é bom, não vou dizer que não. Aliás, estamos aqui porque conseguimos nos locomover porque temos dinheiro, conseguimos estar vivos porque tivemos dinheiro para comprar comida e assim sucessivamente. Mas mais do que isso, é mesmo a forma como eu transformo a vida das pessoas que me seguem. Que habilidades considera essencial para ser uma boa influenciadora de cuidados de lar? Eu acho que existem coisas que são intrínsecas, né? Que nós nascemos já sabendo fazer. Então, a maior habilidade seria conseguir reconhecer aquilo que são as nossas valências. Todas nós conseguimos cuidar bem de uma casa. Nós só precisamos de dedicar tempo e saber exatamente qual é o objetivo do cuidado que nós queremos ter com a nossa casa, com a nossa família. Então, para se transformar numa criadora de conteúdos, é mesmo criar conteúdo de qualidade, ter responsabilidade acima de qualquer coisa, ter cuidado com o que se diz e com o que se faz, porque a partir do momento que nós somos tidas como referência, como pessoas relevantes, a tendência é de nós influenciarmos o comportamento das pessoas. Então precisa-se de ter muita responsabilidade e ter consistência. Que mensagem você gostaria de deixar para os ouvintes que acompanham o seu trabalho? Permaneçam pessoas educadas, pessoas amorosas e vivam as vossas vidas de acordo à vossa realidade, não só financeira, mas a vossa realidade familiar. Se inspirar é bom, imitar até certo ponto também é bom, mas nós não somos as mesmas pessoas, não vivemos as mesmas vidas. Então, entender quem somos, onde estamos e o que fazemos é meio caminho andado para sermos pessoas felizes. É uma mensagem super incentivadora. Embora que hoje ser um dia muito corrido para ti, mas desde já nós vamos pedir uma parte 2, porque nós temos que ter uma abordagem mais ampla, porque existem muitas coisas boas que deveriam ser passadas, porque as pessoas claramente que querem ver como é que é o processo criacionista daquilo e ver um pouquinho mais daquilo que tu tens para partilhar com o público em geral, porque eu acho bastante interessante isto. Então, desde já vou agradecer-te por tu tirares o teu tempo, por piscar. A próxima, tu não precisas de receber um convite, tu podes te autoconvidar, já sabes o caminho, então tu não precisas passar por um protocolo de que tenho que notificar e agendar, não. Tu, se tiveres a sugestão de dizer, olha, amanhã tenho tempo, quero fazer isto, podes fazer, porque tu já tens esse privilégio e tudo mais. E vir para aqui, tirar um pouquinho do seu tempo, todos nós agradecemos como equipa e tudo mais. E para você que está aí do outro lado, se gostas desse conteúdo, comenta, deixa o teu like. Não só cá, mas vai também no Spotify, Apple Podcast, Podbean e outras plataformas de áudio, no qual o nosso podcast também está lá inscrito. Seja subscritor da mesma, deixa o teu like lá e também aqui no YouTube. Pois assim vocês vão ajudar a plataforma a identificar que este conteúdo é interessante. E se vocês querem ver trechos de cada conversa, vão até as nossas redes sociais, como Facebook, Instagram ou TikTok. E lá também nós colocamos alguma coisa. Se queres ver os episódios em tempo maior, né? Tem as duas plataformas, que é as plataformas de áudio e a de vídeo. Então seja feliz com este conteúdo. Subscreva também as redes sociais do TikTok da nossa convidada. O nome está aqui na descrição e no título, e vocês vão poder acompanhar aquilo que ela faz. E solicitam as consultorias. Claro, as consultorias normalmente têm o seu preço, mas o benefício é aquilo que você vai colher mediante aquilo que você vai pagar, tá? Então não seja um escroto e dizeres que não vais pagar e queres usufruir de algo de conhecimento de graça. Então seja feliz e muito obrigado. Obrigada pelo convite e até a próxima.